Estava no trânsito, um heterossexual num carro, um homossexual no outro carro. E um fechou o outro, eles começaram a discutir. Nisso, o homossexual era um cara muito forte, ficou nervoso e saiu para a briga. Abriu a porta do carro, arrancou o heterossexual do carro, que era o cara mais fraco, bateu no cara e morreu o cara. E a polícia chegou. A polícia chegou, vai levar os dois para a delegacia. Chegando na delegacia, vai ver o que aconteceu e o homossexual vai responder por agressão. Que a pena é regime aberto e acabou. 2 anos no máximo de prisão, regime aberto. Agora, se o lado fosse o outro, o que agrediu fosse o heterossexual e o agredido fosse o homossexual, quando os dois chegassem na delegacia, já não ia ser mais agressão. Ia ser 2-2. E o que ia acontecer? O heterossexual ia pegar de 2 a 5 anos de cadeia. Além disso, nessa lei fala que ele nunca mais vai poder fazer um financiamento público. Não vai poder ter acesso. Eu estou com a lei aqui aberta, só para vocês verem essa parte aqui. Olha, se ele for um funcionário público, olha o que acontece. A perda de cargo ou função pública se for servidor público. Inabilitação para contratos em órgãos da administração pública direta ou indireta ou funcional. Ele não vai poder nem trabalhar para uma empresa que presta serviço para o governo, uma empresa terceirizada. E se ele for o dono da empresa, olha o que acontece. Proibição de acesso a créditos concedidos pelo poder público. Ou seja, Minha Casa Minha Vida. Ele não vai poder financiar mais uma casa durante a vida dele inteira. Não vai poder fazer um cartão do BNDES nunca mais. Multa de até 10 mil salários mínimos, podendo ser multiplicado 10 vezes mais em caso de reincidência. E se ele for proprietário de uma empresa que presta serviço para o governo, ele perde o contrato. E nunca mais a empresa dele vai poder prestar serviço para o governo. Vocês entenderam a diferença? Se um homossexual agredir um heterossexual, vai responder por agressão. Se um heterossexual agredir um homossexual, ele vai responder por homofobia e vai ficar de 2 a 5 anos preso, vai pagar uma multa de 10 mil, pode ser acrescentada 10 vezes mais, e vai nunca mais poder financiar uma casa, nunca mais. Gente, agressão é errado, Só que o que a gente tem que entender é que um tapa na minha cara tem que doer da mesma forma na cara de um homossexual, não pode ter diferença. E o governo quer colocar eles num pedestal. Homofobia é errado, agredir é errado independente da opção sexual, da opção religiosa, se é macho, se é fêmea, independente disso, a agressão é errada. Mas a lei tem que ser a mesma para todos. Em 2014, ano que vem é ano de eleição, e nós vamos votar nos cargos mais importantes do governo. Quem acha que é o presidente está errado. Os cargos mais importantes são os deputados e os senadores, porque são eles que criam as leis. É de lá que saem as leis. E quem aqui consegue lembrar no vereador, no deputado federal que votou há 4 anos atrás? Quem lembra? O candidato que você votou há 4 anos atrás para deputado federal. É muito sério. Salmos 33:10 diz assim: feliz a nação cuja Deus é o... Como é que o Senhor vai ser, como é que Deus vai ser o Senhor do Brasil se a gente não coloca pessoas segundo o caráter de Deus lá, pessoas que seguem a Deus? A gente tem que fazer Deus ser o Senhor do Brasil. Nós hoje cristãos, entre católicos e evangélicos, somos 90% da população brasileira. 90% que não é a favor da PL 122, 90% que não é a favor do aborto, e nós estamos perdendo porque não sabemos votar. Os 10% estão ganhando porque os 90% não sabem votar e não sabem reivindicar os direitos. Nós devemos mudar essa postura. Eu não estou aqui para defender bandeira de partido nenhum, porque eu não voto em partido, eu voto na pessoa. Não estou aqui para falar de candidato nenhum. Estou aqui para alertar você que em 2014, preste atenção, analise. A partir da próxima vez que nós vamos falar sobre política, porque eu não tinha conseguido terminar a PL 122 na primeira semana,
Mas a partir do próximo mês nós vamos começar a falar o que cada um dos senadores estão fazendo, o que os senadores que representam Minas Gerais estão fazendo, o que os deputados que representam, eu vou falar os de Minas, porque é nesses que a gente vota. Os que estão de São Paulo, a gente já não consegue alterar, mas os de Minas, nós como igreja, hoje conseguimos nos orientar, ser melhores orientados e orientar outras pessoas para mudar. E nós vamos falar o que cada um tem feito. Tem saído muita coisa boa. Eu tenho ficado assustado com tanto de projeto bom. E tenho ficado horrorizado com tanto de demônio que está saindo lá de dentro. Um dos projetos agora é tirar a nomenclatura pai e mãe da identidade brasileira. Você não pode mais comemorar o Dia dos Pais na escola, porque vão haver crianças que têm duas mães. E ela vai ficar constrangida, e não pode. Então você não vai poder mais dar um feliz, os seus netos, os seus filhos não vão poder mais falar um feliz Dia dos Pais, porque não vai existir mais. É um dos projetos que estão para ser votados, todos ainda este ano. 2014, preste atenção quem você vai votar, analise, estude. Nós vamos falar de um por um aqui, sem defender ninguém. Vamos falar assim, ó, esse tem feito isso, e isso, aquilo, esse outro faz isso, aquilo, e os candidatos novos, cabe você estudar a proposta, estudar o caráter, a índole da pessoa. Amém? Agora eu queria que o Igor soltasse uma imagem aqui pra gente. Saiu na super interessante desse mês, os maiores mistérios do universo. E isso me inspirou, né? Recebi inspiração do Espírito Santo para questionar algumas coisas. Olha as perguntas. Deus existe? De onde vemos? De onde viemos? Obrigado. O que acontece após a morte? Destino existe? Qual é o sentido da vida? A alma existe? E eu fui inspirado pelo Espírito Santo, então criei uma série de palavras para argumentar essa matéria da super interessante. Então algumas coisas nem estão aí, Deus me induziu a fazer, por exemplo, a Bíblia. Podemos confiar no seu conteúdo? É um dos questionamentos científicos. Tem uma palavra sobre isso também. Jesus Cristo foi mais um profeta, como o mundo diz? Ou foi Cristo, o Filho de Deus vivo? Então a primeira palavra, vou começar aqui na segunda-feira. Nos outros cultos que eu for pregando eu vou falando mais, mas a primeira é: por que o homem não pode viver sem Deus? E as mentiras que o diabo tem criado para afastar o homem de Deus. Que eu vou questionar o primeiro tópico. Deus existe? O universo foi criado por Deus? E é criação ou é evolução? Nós vamos questionar isso aqui um pouquinho hoje. E a gente tem um tempo bem curto. Então eu queria que vocês abrissem as Bíblias aí em Gênesis 1. Nós vamos ler a partir do verso 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie, e árvore cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que era bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. Sirvam os luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus:
encham-se as águas de seres vivos sobre a terra, voem as aves sobre o firmamento dos céus. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com a sua espécie, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, e encham-se as águas dos mares, e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as árvores dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem? É que quando Deus criou a vegetação, na Bíblia fala assim: então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas e deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Quando Deus foi criar as árvores, as plantas, tudo que nasce na terra, Ele olhou para onde? Ele olhou para a terra. Ele olhou para a terra e disse: olha, produza-se alface, couve, pé de manga, pé de abacate, pé de caju, olhando para a terra. Agora, se você tira essa árvore da terra, o que acontece com ela? Se tem um pé de manga pequeno, né, porque grande não dá, um pé de manga pequeno plantado, você tira ele da raiz com tudo e pendura ele no teto para ele ficar voando, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Se você tira ele da terra e põe uma pedra amarra e joga no fundo do mar para ficar lá debaixo da água, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. A única maneira desse pé de manga ficar vivo e crescer e dar frutos e multiplicar é se ele ficar firmado na terra, aonde Deus olhou para criar ele. Quando Deus criou a vegetação, Ele olhou para a terra. Qualquer vegetação que Deus criou olhando para a terra, se você tirar, ela vai morrer. Quando Deus criou os peixes, Ele olhou para as águas. Ele falou: produza seres viventes conforme a sua espécie. Se você pegar um peixe de dentro da água e colocar ele aqui no chão, o que vai acontecer com esse peixe? Ele vai morrer. A respiração dele não foi feita para isso. A gente respira as nossas vias respiratórias, pelas narinas, que enchem os pulmões. O peixe não. Ele tem as guerras, ele tira o oxigênio da água. Se você tirar ele fora da água, ele não respira, ele morre. Resseca. Por quê? Porque quando Deus criou os peixes, Ele olhou para as águas. Ele olhou para a água e falou assim: produza-se peixes. E se você tirar um peixe do lugar que ele foi criado, de onde Deus olhou, ele vai morrer. É assim que acontece. Agora, quando Deus criou o homem, é onde eu quero chegar. Quando Deus te criou, homem e mulher, para onde que Ele olhou? Ele disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus criou o homem, Ele olhou para dentro dele mesmo, Ele olhou para um Deus trino. Ele olhou para Ele e criou você. É por isso que se tirar você de Deus, você morre. O que traz separação do homem de Deus? O pecado. E o que Provérbios fala sobre o pecado? Fala assim: olha, o salário do pecado é a morte, porque o pecado gera a morte. Mas por que o pecado gera a morte? Porque ele traz separação entre o homem e Deus.
Quando se separa o homem de Deus, o homem morre. É a mesma coisa de tirar uma árvore da terra, de tirar um peixe do mar. Vai morrer. Porque quando Deus criou o homem, Ele olhou para Ele mesmo. Glória a Deus. E o diabo tem inventado mentiras para separar o homem de Deus. Mentiras, que é o que a gente viu no começo. A primeira mentira, disfarçada em forma de ciência, é: Deus não existe. Não precisa de existir um Deus. Essa é a primeira mentira que o diabo tem inventado, que é o tema dessa primeira palavra. A segunda é: a Bíblia não existe, é errado, tá? Isso é mentira. É outra mentira que o diabo tem inventado. Hoje vamos concentrar no foco de Deus não existe? Estou fazendo uma pergunta. É uma das maiores armas que o diabo tem inventado. Quando você chega em qualquer faculdade, a primeira coisa que acontece é que você vai ser bombardeado sobre Deus, você vai ser questionado, vão te colocar contra a parede, falando que não existe. Por isso que a gente precisa de ter professores cristãos também, nesse pilar da sociedade que é a educação. Porque ali, as crianças na escola às vezes são bombardeadas. Deus não existe, olha, tem um kit gay, o casamento homossexual é a coisa mais natural do mundo. Isso é mentira. Thomas Edison, ele disse assim: a religião é uma ilusão. Então, quando os professores universitários começam a questionar essa questão da existência de Deus, as pessoas ficam sem argumento. Durante muitos e muitos anos, a ciência questionava a seguinte forma: lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se não se cria nada na natureza, não tem como explicar como Deus criou uma coisa que é impossível de criar. Então, eles falam que a gente fica criando um certo misticismo com Deus é todo, Ele cria o que Ele quiser. Mas segundo os cientistas, que até as obras de Deus a gente consegue analisar através da ciência. Que se não tem como analisar uma criação, porque Deus não existe. Não existe Deus. No nada se cria, tudo se transforma. Matéria se transforma em matéria. E pronto, acabou. Essa é uma verdade que existiu até o século XX. Francis Collins, que é diretor do projeto Genoma Humano e diretor do Centro de Pesquisa dos Estados Unidos da América, ele é cristão e acredita que existe uma sintonia fina. Segundo Francis Collins, se a energia que une os prótons dos nêutrons fosse eletricamente assim, põe casas decimais para frente, menor do que ela é hoje, só existiria uma matéria na face da Terra, que seria o hidrogênio. E a matéria fonte da vida, que todo mundo sabe, a matéria que é a fonte de toda a vida, é o carbono, não existiria. Então seria impossível existir vida se fosse, sim, 0,00037% menor do que a força ela é, a que une os prótons dos nêutrons. Só existiria hidrogênio. Então ele acredita que existe uma sintonia fina. Ele tem um livro que chama Sintonia Fina e tem outro que chama A Linguagem de Deus. E ele explica essa teoria dele. Na sintonia fina, ele fala: é impossível de uma explosão ser tão bem sincronizada. Ele acredita que foi uma explosão, mas que Deus esteve por trás daquela explosão, sintonizando os elementos para que fosse possível existir vida no planeta Terra. Agora, o polo ateu, ele é liderado por um físico que chama Victor Stenger, o maior endemoniado da face da Terra. Ele tem um livro que chama assim: God, The Failed Hypothesis, ou seja, Deus, a tese falida, a tese fracassada. Olha que livro endemoniado. Deus. Não existe esse livro em português. Se você quiser um dia pesquisar sobre ele, tem que ser em inglês. Graças a Deus. Amém. Ele disse que, sabe o que ele defende? Olha só como é que a ciência é contraditória. Durante anos a ciência defendeu que na natureza não se cria nada. Por isso não se pode existir um ser superior que cria alguma coisa. E no livro dele, Deus, a tese fracassada,
ele diz o seguinte, que até o século XX podia questionar se Deus existia ou não, mas que depois do século XX, depois que Einstein desenvolveu aquela forma que energia é igual a matéria, ele, opa, pera aí, se energia é igual a matéria, matéria não cria matéria, energia também pode se criar matéria. Então a ciência começou a descobrir que há uma possibilidade de se criar matéria a partir do século XX. Que você pode criar matéria através de energia. Você pode pegar uma partícula de energia, bater uma com a outra e vai nascer uma matéria. E ele fala que se pode criar matéria através de energia, não precisa de Deus para criar nada. Olha como é que a ciência é contraditória. Até o momento que eles provaram, até o momento que eles podiam falar que não se cria nada, Deus não existe porque não tem como criar. A partir do momento que a ciência descobriu que se cria matéria através de energia, eles falam, não, então Deus existe que não precisa de Deus para criar nada. Você sabia que o Big Bang, quem já estudou sobre o Big Bang na escola? Você sabia que o Big Bang só consegue explicar 4% do nosso universo? 4%. 96% do universo é desconhecido pela ciência, que ela chama esses 96% de energia e matéria negra, que é impossível de observar. 96%. Como é que as pessoas podem cair na besteira de acreditar que o mundo veio de uma explosão que só explica 4% do universo? Não tem como. 4%, então a possibilidade dessa teoria estar errada é de no mínimo 96% de chance de erro. É o mínimo. Se ela consegue explicar 4%, Marcelo Gleiser, quem assiste Discovery? Ele fala muito sobre cosmologia. E um certo dia ele falou uma coisa de Discovery que eu falei, cara, esse cara está querendo defender o ateísmo, ele está falando de Deus, ele é doido da cabeça. Que feliz. Marcelo Gleiser, ele tem uma ideia louca, que cosmologia é um estudo mais avançado que tem na ciência hoje sobre a origem, né, da Terra. Então a cosmologia agora fala que existe um universo paralelo ao nosso. Que existe, não, porque é uma tese da cosmologia, que pode existir um universo paralelo ao nosso vivendo ao mesmo tempo. Eu falei, é claro que existe. A Bíblia não fala que não existe o mundo natural e o mundo. As coisas que acontecem no mundo natural são consequências de decisões tomadas no mundo espiritual. E hoje a cosmologia está descobrindo isso, coisa que quem lê a Bíblia já sabe há não sei quantos mil anos atrás. Glória a Deus. E a cosmologia descobriu que existe um universo paralelo ao nosso. Está falando que tem um mundo espiritual, está comprovando a Bíblia. Glória a Deus. Você sabia que a Bíblia tem sido foco de ataque desde quando existe Bíblia? Meu irmão, há mais de, vamos por 2000 anos, ela é atacada para que as pessoas possam provar que ela está errada. E não existe uma comprovação científica que fere qualquer uma das verdades bíblicas. Você pode pesquisar, existem teorias. O que é uma tese? Uma tese é uma teoria não comprovada. Existem teorias que tentam desmentir a Bíblia, mas não existe nenhuma comprovação científica que desmente a Bíblia. Esse cara, autor do livro Deus, uma tese fracassada, ele foi questionado no auditório, porque ele fala, não existe Deus, porque existem dois tipos de ateu. Existe o ateu dogmático e o ateu prático. O que é o ateu dogmático? Prático? Não acredito. Eu nem para você. E o que é o ateu dogmático? Você acredita em Deus? Então eu vou te provar que ele não existe. E começa a soltar bomba na sua cabeça. Se você não está preparado, você vai começar, é melhor sair de perto, porque senão vai começar a gerar dúvidas em você. Esse é o ateu dogmático. E esse cara, ele é o presidente da Associação dos Ateus Mundial. Então é o ateu mais dogmático que existe na Terra. E ele foi confrontado perguntando, Deus não existe? Aí ele falou, não. Você pode provar que Deus não existe? Eu posso dar algumas provas. Aí ele perguntou, você pode dar algumas provas que Deus não existe? Quanto uma pessoa pode dar provas que Deus existe? Aí, correto. Mas você pode comprovar. Não quero saber se você pode dar algumas provas que podem ser igual se faz. O que é uma prova? Quando tem um julgamento, as pessoas falam, não, o Serginho
matou fulano de tal porque não gostava de fulano de tal. Aí o advogado fez, não, o Serginho não matou fulano de tal porque no dia do assassinato ele estava na praia com a esposa dele. Na praia no frio, né? Ela estava em Vila Velha, Casaíne. Então, é uma prova contradizendo a outra. Aí o cara, mas a arma tinha digital do Serginho. Mas ele estava na praia. Não foi ele. Então isso são fatos que se usam no julgamento. E é assim que os ateus têm tentado questionar a existência de Deus. Através de alguns estudos científicos como esse que eu acabei de falar, que depois nós vamos mostrar que isso aqui só prova mais que Deus existe. Então ele falou assim, mas eu quero saber se você comprova que Deus não existe? O maior ateu do mundo respondeu assim, olha, infelizmente para uns e felizmente para a grande maioria, eu não tenho como provar que Deus não existe. Frase do maior ateu da Terra nos dias de hoje. O cara que escreveu um livro, Deus, a tese fracassada. O livro dele só ataca Deus o tempo todo. E ele falou, infelizmente para uns e felizmente para a grande maioria, eu não tenho como comprovar que Deus não existe. Olha o que diz um filósofo alemão. O cristão comum é uma figura deplorável, um ser que não sabe contar até 3 e que, justamente por sua incapacidade mental, não merecia ser punido tão duramente quanto promete o cristianismo. Esse cara tirou essa filosofia de Satanás. Satanás tem um livro de filosofia, Satanás entregou para ele e falou, olha que legal, ele foi e publicou essa. Agora, olha o que Isaac Newton falou. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter origem segundo um plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. No final da vida de Isaac Newton, ele falou o seguinte, a minha principal descoberta, que é a minha última, é Deus existe. Glória a Deus. Para você ver que isso divide até a ciência. Um cara tenta comprovar que Deus não existe através da ciência, mas existe um cientista que é muito superior a ele, que criou várias leis que hoje é base para todo estudo científico. Falou, não, a minha mais elevada descoberta é que Deus existe. Olha o que Galileu falou. A ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas as coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e a mais notável de todas. Essa frase de Galileu. Eu não estou falando do Diel, do Pedro, do Serginho, estou falando de Galileu. Isaac Newton. Quem sabe o que Newton descobriu? Alguém sabe chutar aqui? Que lei? As 3 principais leis da ciência. E ele fala assim, a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo que é e o que pode ser feito. Isaac Newton. Isso são cientistas. Agora, voltando ao tema que hoje é o debate dos ateus. O que hoje se fala nas faculdades é, meu irmão, nós já provamos na ciência que se pode criar matéria através da energia. Essa é a arma que o diabo tem usado agora. O universo, para funcionar, não precisa de Deus. Nós, homens, conseguimos criar matéria através da energia. Não precisa de Deus, somente de energia para se criar alguma coisa. Meu irmão, quando Deus fala, quando Deus cria, na verdade, o universo, Ele cria o universo através de quê? Através da palavra. Através da palavra. Disse Deus, haja luz. Por isso que em João 1 fala que no princípio era o verbo, palavra, e houve luz. Haja seres viventes e houve. Quem aqui já ouviu falar do acelerador de partículas? Existe na Europa um acelerador de partículas que colocam 2 partículas de energia para girarem em alta velocidade em sentidos opostos. Quando atingem velocidade muito alta, eles colidem uma partícula com a outra. E no momento que essas partículas colidem, se cria energia, se cria matéria.
Então, aí que eles comprovaram a lei de Einstein. Porque na bomba atômica de Hiroshima, a matéria criada pela explosão da bomba foi maior do que a matéria feita para usar a bomba. Então, você falou, opa, surgiu matéria de onde? Né? A bomba de hidrogênio aconteceu a mesma coisa. E agora, com o acelerador de partículas, comprovaram, é possível criar matéria através de energia. E isso, gente, com todo respeito às pessoas que pensaram sobre isso, mas isso já estava na Bíblia, na época de Moisés, no Pentateuco, ele já sabia disso. Sério. A Bíblia fala que Deus criou o universo através da palavra. E segundo a Bíblia, o que a palavra de Deus é? A palavra é poder. A palavra de Deus é poderosa. Se a palavra de Deus é poderosa, é poder, cientificamente, não estou falando espiritual, vamos olhar o lado científico. Se a palavra de Deus é energia, é possível criar matéria através da ciência? Óbvio. Se cria matéria através de energia e a palavra de Deus, segundo a Bíblia, é poderosa, então ela se cria matéria através da palavra de Deus. Esse é só mais um estudo que prova que Deus criou o universo através da palavra. Cientificamente está provado. Deus criou o universo através da palavra. Isso se chama, a matéria da física, isso é energia dinâmica. E olha o que fala em Isaías. Depois vocês leem Isaías 40, versículo 26. Não precisa abrir agora não, vou ler. Levantai os vossos olhos e ver. Quem criou estas coisas? Aquele que está trazendo o exército delas, até mesmo por números, os quais a chama pelo nome mesmo, devido à abundância de energia dinâmica, sendo ele também vigoroso em poder, nenhuma delas está faltando. Gente, a matéria mais nova da ciência, que se diz, o que se fala que vai provar que Deus existe, a energia dinâmica, está em Isaías. Isso aí é mais de não sei nem quantos mil anos atrás. Isaías está escrito que Deus criou e a abundância de energia dinâmica. Então, biblicamente, você consegue, a ciência nunca vai conseguir ferir a Bíblia. Muito pelo contrário. Quanto mais você aprofundar a ciência, mais você vai confirmar a Bíblia. Einstein falou assim, quanto mais eu estudo e mais aprofundo na ciência, mais perto eu fico de Deus. Francis Collins, quando desvendou o genoma humano, ele falou assim, no discurso dele, hoje eu aprendi um pouquinho sobre a linguagem de Deus. Agora, por que o diabo está querendo colocar essas mentiras? Porque essa é uma das armas que o diabo tem usado para afastar o homem de Deus. Porque sem Deus, você nunca vai ser completo. Sem Deus, você não vive. Você pode sobreviver um pouco. É igual um peixe quando joga ele fora da água. Ele já não está vivendo mais, ele está sobrevivendo. Mas breve ele vai morrer. Meu irmão, quando você está firmado em Deus, o mundo pode cair ao seu redor, pode explodir tudo, que nada vai te acontecer, porque você está firmado naquele que te criou. É como se fosse um peixe debaixo d'água, pode estar queimando, pegando fogo no mundo inteiro. O peixe está lá no fundo do mar, ele não está nem aí, porque ele está, no que ele foi criado, ele está firme lá e não está acontecendo nada. Se você estiver firme em Deus, meu irmão, você não vai ter problemas, você vai ter solução, porque você está firme naquele que te criou. Você precisa de Deus para viver, você precisa estar ligado naquilo que Deus inspirou para você ser criado. Meu irmão, você é inspiração de Deus. Deus olhou para ele mesmo, se inspirou, falou, eu vou criar o Sérgio. Deus olhou para ele, se inspirou e disse, eu vou criar a Gláucia. Deus olhou para ele, se inspirou e disse, eu vou criar o Igor. Você é inspiração de Deus. É como se Deus tivesse orado no espelho e falasse assim, ó, vou criar o Pedro. E criou o Pedro. E sempre que você estiver firmado naquele que foi inspiração da sua criação, nada vai te acontecer. Nenhum mal vai chegar a você. O mundo pode explodir ao seu redor, que você não está nem aí. Agora, você precisa estar ligado em Deus. Você precisa estar firmado em Deus.
Você precisa ter tempo com Deus, você precisa ter relacionamento com Deus. Às vezes durante o dia, pensamentos. Você precisa estar com os pensamentos ligados em Deus. Isso vai te manter firme. Não estou falando que você precisa se trancar num quarto e viver em função de Deus, orando. Falando que você, um dia perguntaram a um grande avivalista, né, um dos precursores do avivamento do país de Gales, falaram para ele assim: quanto tempo você gasta para orar por dia? Direto. Oração direta? Sim, quanto tempo você fica orando direto? O cara parou para pensar. Olha, eu acho que uma oração grande que eu faço são 7 minutos. O cara assustou. Que isso? Você ora durante 7 minutos, é o precursor desse grande avivamento? Não entendo, não. Ele falou: mas eu não fico 5 minutos sem orar. Glória a Deus. Aí está a diferença. Uma pessoa ligada em Deus, ela não fica 5 minutos sem pensar em Deus. Ela não fica 5 minutos sem consultar a Deus. Aí ela está firmada. Aí ela pode marcar, ela pode cumprir o propósito que ela tem na vida. Que você não é obra do acaso. Eu acabei de provar cientificamente que você não é fruto de um acaso. Você é criação de Deus. E Deus te criou conforme um propósito. Você tem um propósito, você tem um chamado. Você não está até aqui para passear e vir na igreja assistir uma pregação e dizer: não, você está para fazer alguma coisa. Você tem que fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o lugar mais seguro dessa terra é quando você está no centro da vontade de Deus. Amém.